Olá pessoal, hoje eu trouxe mais um resumo para vocês. Dessa vez é o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Aquilo que persistimos em fazer torna mais fácil, não porque a natureza da tarefa muda, mas sim porque nosso poder em fazê-lo aumenta. O jejum não pode ser entendido apenas como abstinência de alimento e bebida, mas de qualquer coisa que é legítima em si mesma por amor de algum propósito espiritual. Então vamos lá, vamos começar aqui nessa jornada para aprender mais sobre o jejum. Capítulo 1. A Bíblia ordena que jejuemos. De todos os meios de graça, o jejum tem sido o mais mal compreendido. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras e da razão, outros o desconsideram por completo. Aqui ele começa a falar que muitas pessoas elas perguntam quando ele fala, sim, mas tem que jejuar? A Bíblia manda jejuar como se não tiver lá escrito, você é obrigado a jejuar, as pessoas não vão fazer. E logo aqui no começo ele vai fazer uma trajetória desde o começo, desde o princípio, onde é na palavra os primeiros relatos falando sobre o jejum até nas epístolas. Vamos lá. Começando no início. No Antigo Testamento, os judeus tinham um único dia anual de jejum instituído, o dia da expiação. Mas, aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis a oferta queimada do Senhor. Levítico 23, 27. O ato de afligir a alma era compulsório e quem não fizesse seria morto. E aqui ele vai falando, né? Ele traz a palavra lá do grego e as palavras lá do original falando que essa parte de se afligir era se abster de comida, um momento para as pessoas lamentarem, para chorarem e se arrependerem pelos seus pecados. E ele vai trazendo também outros momentos pontuais no Antigo Testamento em que não foi Deus que mandou, mas as pessoas quiseram jejuar, como por exemplo, teve o caso lá de Esther, que dentro daquela situação que o pessoal ia ser exterminado, ela convocou um jejum, 3 dias e 3 noites, a galera sem comer, jejuando, com panos de sacos. Então, aí ele traz aqui esse relato, né, desse momento que Deus pediu para a galera fazer e outro que as próprias pessoas tinham a iniciativa. E no Novo Testamento, aí já no Novo Testamento fica implícito. Jesus, ele tinha em mente que nós iríamos jejuar, que era algo que nós faríamos, tanto que ele falou: quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E seu Pai que vê você em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, versículo do 16 ao 18. E é muito interessante ver aqui que Jesus já falou: olha, se vocês jejuarem, se por acaso der na telha de vocês jejuarem, mas ele falou quando. Quando significa uma frequência, ó. Quando você for ao banheiro, preste atenção na maçaneta, é algo que você já espera que a pessoa faça com frequência. Não tinha em nenhum momento Jesus falando: olha, vocês são obrigados a jejuar, vocês têm que jejuar. Porque o que acontece? Ele já esperava que era uma prática do pessoal e que fosse continuada. E era tão notório que havia essa prática, que quando lá os discípulos de Jesus estavam comendo, o pessoal chegou: olha, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Lucas 5, versículo 33 e 35. Então, só com esse argumento aí de Jesus estando implícito, né, ó, quando vocês jejuarem, significa que a galera tinha que jejuar mesmo. E o silêncio das epístolas, porque em nenhum momento das epístolas Paulo vai falando para a igreja: olha, jejuem. Mas aí o Subirá ele traz textos onde fala lá que os apóstolos estavam em jejum, em oração, ou seja, via que era uma prática da galera naquela época. Ao mesmo tempo que é verdade que jejuar não se trata de um imperativo, você deve fazer, nas cartas do apóstolo Paulo, não se pode negar que o jejum era parte da prática cristã
daquele gigante espiritual. Paulo, um homem que jejuava, disse não poucas vezes que deveríamos imitá-lo. 1 Coríntios 4,16, 1 Coríntios 11,1, Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6. Como alegar que o jejum estaria de fora? Ele não disse que deveria ser imitado em tudo, exceto na prática do jejum. Pelo contrário, chamou a que olhassem a sua conduta toda ela, seja o que pode ser visto naquela época por testemunhas oculares, seja o que ficou registrado dela na narrativa bíblica, como exemplo a ser seguido, replicado e imitado. Não tratamos outros assuntos de ensino de Cristo, esmolas e orações, por exemplo, como se fossem opcionais. O jejum é esperado dos cristãos, assim como a esmola e a oração, e orientações claras foram dadas acerca da sua prática. Repito, é certo que Jesus não apresentou um imperativo, porém demonstrou expectativa de que fosse parte da vida do crente. E também não creio que seu propósito ao falar de jejum tenha sido apenas externar a expectativa de alguns de seus discípulos jejuassem. Penso que o nosso Senhor presumiu que o jejum seria praticado por todos os seus seguidores, então fez o que o mestre faz. Orientou a forma correta de jejuar, ou seja, ao falar sobre como fazer, Cristo o aprovou e incentivou a fazer. Não era somente para vocês que são líderes, pastores, pessoas que vão ministrar o evangelho na plataforma no altar. Não, todo cristão. Jesus espera que você jejue e ore. Em Mateus 6,5,7, ele não disse quando você estiver a fim de orar. Não, ele disse 3 vezes, quando orar, não se orar. Da mesma forma, Jesus não disse, se você tentar jejuar, se por acaso jejuar, mas ele disse quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural da vida cristã que disse aos seus discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte da sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então você jejua. Uma coisa está atrelada à outra. O que o cristão não fez, o que Cristo não fez, honestamente falando, foi determinar os tipos, a duração, os propósitos secundários e a periodicidade dos jejuns. Ele se atreve mais ao propósito primário, jejuar para Deus, e às motivações do coração. Em suma, cada crente decide como, quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem de fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deveria ser tratado como opcional. Um pensamento contraditório. E aqui nesse momento ele vai falar que quando as igrejas, principalmente as pentecostais, elas vão falar sobre a questão da oração em línguas como uma evidência do batismo com o Espírito Santo, em nenhum momento na Bíblia, no Novo Testamento, fala, você deve falar em línguas, é obrigatório você falar. Fala que você se edifica na fé, quem fala em outras línguas fala a Deus, mas existe uma veemência e uma palavra muito forte a respeito da oração em línguas e tudo mais. Só que quando o assunto é jejum, a galera fica assim, não, assim, se der em algum momento, algo especial, mas não é para ser algo especial, tem que ser algo contínuo. Aí outra coisa que ele fala também é que, por exemplo, no Novo Testamento não existe nenhum imperativo, não existe nenhuma ordem que nós devamos dar os nossos dízimos. Porém, é pregado em todos os locais, é pregado em todo o tempo e todo mundo recebe. Agora, quando é com jejum, isso não acontece. Essas pessoas, elas são contraditórias nos seus próprios argumentos. A verdade é que temos complicado aquilo que deveria ser simples. Se alguém não quiser viver uma vida marcada pelo hábito de jejuar, é sua escolha, assim como também lhe pertencerão as consequências da negligência dessa disciplina. Entretanto, ninguém possui o direito de contrariar as Escrituras, afirmando que o jejum não é importante ou mesmo necessário. E pior que acreditar nisso é propagar um entendimento tão equivocado. Ensinar a palavra de Deus não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Tiago, falando pelo Espírito de Deus, asseverou: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Tiago 3:1. Portanto, repito, cada crente decide como, quando e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem de fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum, mas ele não deve ser tratado como opcional. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham
gostado e vamos lá para o próximo capítulo. Sejam abençoados na prática da palavra.